E agora gostaria de apresentar nossa convidada, a curadora espiritual Isabella Green. Oi, Isabelle, como você está hoje? Oi. Kimberly, é maravilhoso. Obrigada por me ter no programa. Oh, Nossa, muito obrigada por tirar um tempo para fazer isso. Achei seu trabalho fascinante. Tenho um monte de perguntas, mas primeiro quero saber como você começou nesse caminho. Como você descobriu seus talentos inicialmente? Você se lembra de vidas passadas? Como isso aconteceu? Leve-nos de volta ao início de como essa jornada começou para você. bem, isso seria cerca de 70 bilhões de anos atrás, antes dos dinossauros. Foi isso que eu me lembrei quando cheguei ao plano terrestre pela primeira vez? Nesta vida, eu tinha habilidades desde a infância e me lembro muito claramente, nos meus 20 anos, que tomei a decisão de desligar isso porque estava interferindo na minha carreira corporativa, na minha necessidade de lutar pela sobrevivência nos Estados Unidos. E todas as coisas estranhas eram muito esquisitas e minha capacidade de ler as pessoas e ver todo tipo de coisa estava interferindo. Então eu deliberadamente segui em frente e entrei no sonho americano, que é o coma americano, e eu estive em coma por 20 anos. Eu era muito normal. Eu trabalhava no ambiente corporativo e festejava muito. Eu era miserável, me casei, me divorciei, passei por tudo que esse paradigma nos ensina a passar. E então, né, no final dos meus 30 anos, início dos 40, fui demitida do meu emprego corporativo e com um sentimento muito forte de que eu não vim para este planeta para fazer isso mais. Mas eu não sabia o que fazer comigo mesma. E então passei o ano procurando e no final daquele ano eu estava quase pronta para voltar e entrar no mundo corporativo, porque eu não conseguia, não estava encontrando minhas respostas. E então houve um momento em um eclipse lunar na lua cheia, e eu estava voltando de uma aula de yoga e tive um sentimento muito forte de ir a este bar. E eu não estava bebendo naquela época, mas a vontade de ir para aquele bar era tão forte que eu estava tipo, ok. Então eu fui, não havia ninguém lá, era apenas uma pessoa, e eu pensei que tomaria um chá. Eles não tinham chá, então eu disse, tudo bem, vou tomar um pouco de água. E agora essa pessoa estava sentada lá olhando para o copo de água. E então ele olhou para mim e disse, o que você faz? E eu disse, bem, eu faço isso e as coisas corporativas. E ele disse, não, não, isso. O que você faz para as pessoas? Sim, eu fiquei realmente bastante irritada lá, porque era como quem é você? Por que você está me fazendo essas perguntas? Você sabe, né? Estamos em Nova York, não gostamos de entrar em coisas pessoais assim instantaneamente, sem introdução. E eu disse: há uma razão pela qual estou perguntando a você. Eu vejo, eu posso ver algo, e você sabe, bem, ok. Então me levou um minuto para descobrir que durante toda a minha vida eu sempre fui alguém que tinha as palavras certas para as pessoas. Ou eu estava muito entre os músicos durante minha vida noturna, e eles me chamavam de musa, que eu poderia inspirá-los, ou a performance deles aumentava significativamente uma vez que eu aparecia em suas vidas, e isso e aquilo. Então eu disse que eu era como uma musa e alguém que dá apoio, e é isso que você está aqui para fazer. E ele se inclinou sobre o bar e me tocou no terceiro olho, e parecia que os fogos de artifício explodiram. Então peguei meu tapete de yoga e saí correndo. Na saída, né, ele me deu um cartão com cura quântica escrito. E eu passei a noite inteira procurando por cura quântica. E naquele momento eu não consegui encontrar nada online sobre cura quântica. Mas eu também comecei a procurar. Eu estava tipo, existe uma descrição de trabalho que seja divertida? É uma descrição de trabalho de pessoas que conversam com pessoas. E eu não estou brincando. Encontrei coaching de vida para pessoas que conversam com pessoas. E eu procurei cursos ou aulas ou certificações. E 2 semanas depois eu estava na aula de certificação. E eu tinha apenas o suficiente milhas restantes do meu trabalho para me levar até lá. O bilhete era grátis. O hotel, porque eu
tinha as milhas, ou seja lá como isso é chamado agora, para o hotel também. O hotel era grátis, o bilhete era grátis, e a pessoa que estava conduzindo o curso disse que viria me buscar porque eu estava vindo de tão longe, de Nova York, isso era na Califórnia, e é isso. E enquanto eu estava naquela aula, naquele curso, eles disseram: se você não começar dentro de 90 dias, seu projeto está morto. Eles disseram que se você não começar dentro de 60 dias após terminar o curso, seu projeto estará morto. Então eu estabeleci um prazo para começar a treinar no 1º de junho. Eu me lembro disso muito claramente. E eu não fiz nada. E eu criei um site e estou sentada lá toda aterrorizada. E se alguém realmente entrar em contato comigo? Nada ocorreu em 1º de junho. Eu estava tipo, tem uma coisa que eu deveria começar, mas eu não estou começando. No dia 6 de junho, recebi uma ligação de alguém solicitando uma sessão comigo e eu entrei em pânico. Fiquei pensando sobre o que vou conversar com essa pessoa. Mas nos encontramos e eu comecei a fazer coaching, e naquele momento eu estava alugando quartos em diferentes centros espirituais, e eu também fazia coaching em minhas cafeterias e no Whole Foods e coisas do tipo, né, onde quer que eu pudesse encontrar pessoas. As pessoas me diziam que sentiam algo quando eu movia minhas mãos. Elas sentem arrepios ou sentem algo, e eu não sabia do que elas estavam falando, mas isso acabou se transformando no trabalho com energia e coisas assim. Então é assim que eu comecei. Essa é a minha história até agora. Em resumo, Eu adoro isso, né, obrigada por compartilhar, era meio que um mistério como você entrou nesse campo tão empolgante, então, você começou o coaching. Como seus dons espirituais se abriram, eles simplesmente voltaram correndo e rugindo depois de você ter fechado quando estava nos seus 20 anos, ou foi um pouco bom naquela época? agora, paralelamente ao coaching e durante aquele ano, enquanto eu estava procurando uma nova ocupação, eu também encontrei, porque eu fui a diferentes grupos e comecei a questionar coisas, e encontrei um curador de energia que começou a fazer trabalho de energia em mim. E toda vez que eu tinha uma sessão com ele, eu me lembrava de algo que estava completamente apagado da minha memória, completamente apagado. Lembro que podia fazer isso quando criança. Eu me lembro que aprendi isso quando era adolescente. Eu me lembro disso e disso e daquilo. E isso realmente me fez começar a questionar coisas como: bem, quanto mais eu esqueci, quanto mais eu apaguei. E no final de 2010, em paralelo aqui, porque eu já estava treinando e já estava fazendo isso, mas também encontrei o trabalho do Dr. Joe Dispenza e aprendi fenomenal. Isso mudou minha vida. Aprendi o trabalho de respiração e o estilo de meditação dele, e comecei a ir aos workshops dele 2 vezes por ano, religiosamente, e isso mudou minha vida fazendo isso, e não parei desde então. Não parei de fazer o trabalho de respiração desde então. Eu ajustei, trabalhei com isso e fiz algo que é meu, o que funciona para mim, com base em diferentes práticas de yoga que também estava aprendendo e coisas do tipo. Mas é assim que as coisas se abrem, através de meditações, apenas essas meditações avançadas com o trabalho de respiração, que limpa todo o seu sistema e te dá acesso às suas habilidades. Isso também te muda fisiologicamente. Isso te muda emocionalmente. Isso te muda em todos os níveis. Então você simplesmente se torna naturalmente o que chamamos de espiritual. Você não precisa ter nenhuma doutrina ou algo incluído ou envolvido nesse processo. É assim que minhas habilidades se desenvolvem. Continuei fazendo as sessões e as pessoas continuaram me perguntando: senti isso e aquilo. Pode fazer de novo, por favor? Como assim? Eu faria, e então em cada próxima sessão. E isso não acontecia todos os dias, mas, tipo, em um certo ponto, depois de eu fazer a mesma coisa repetidamente, haveria como uma ideia, tipo, estou recebendo estas mensagens. Essas mensagens que me fazem sentir como se eu talvez pudesse. Eu canalizo, vamos apenas verificar, e eu começaria com pessoas que eu conhecia, com clientes que confiavam em mim, já que eles eram clientes recorrentes ou meus amigos, e eu simplesmente começaria a canalizar e funcionou.
Na próxima vez funcionou e agora está na minha caixa de ferramentas. Agora eu estou canalizando agora. Então isso é como as coisas se desenvolveram e é incrível. Se alguém me dissesse em 2010 que eu estaria fazendo as coisas que estou fazendo agora, eu prometo que teria virado as costas, voltado direto para algo como, eu não sei, Morgan Stanley ou algo assim. No como americano. Sim, apenas para que porque eu não teria acreditado em uma palavra disso. Eu era muito analítica, eu era muito 3D naquele ponto, era muito pé no chão, eu não acreditava em nada disso, eu esqueci tudo isso e eu era muito cética, então não havia como. Mas, ei, a jornada se moldou sozinha. Sim, e se moldou sozinha, parece uma jornada bastante emocionante. Sim, com certeza. Sim, com certeza. A próxima coisa que eu quero perguntar, e isso vai levar ao que eu vejo com base na minha pesquisa sobre você, é o cerne do seu trabalho, e isso é a projeção astral. E eu vi várias entrevistas com você onde eles dizem: "Ok, bem, você pediu para projetar e você viu isso", e eu estou tipo: "Recua, recua, recua". O que você quer dizer com "você pediu para projetar"? Então essa é uma habilidade que você tem que baixar. Você pode falar sobre isso, porque você sabe a pessoa média na rua não vai ter nenhuma ideia, em primeiro lugar, do que é e do que você poderia realizar e como você desenvolveu esse conjunto de habilidades. Ok. Então, em primeiro lugar, eu quero diferenciar entre projeção astral e o que eu estou ensinando agora, e isso é viagem quântica. A projeção astral é algo que eu não estou recomendando para as pessoas agora. Aprender, porque te mantém na armadilha, te mantém dentro da camada astral ao redor do plano terrestre, onde a matriz é configurada, onde o ciclo de reencarnação é estabelecido, onde você encontra todos os espíritos que lidam com esse sistema e onde é basicamente uma projeção, então você não obtém nada real. E isso é entre bem abaixo da 3D, tenho certeza, mas até a sexta dimensão, e todos esses são planos astrais, entre a quinta e a sexta dimensão, é uma espécie de área cinzenta ali, transitando para fora do que acabei de descrever, mas vamos dizer do segundo ao quinto nível de consciência dimensional, isso é plano astral e você não quer fazer ir lá, a menos que você esteja apenas curioso e queira apenas pular e ensinar a si mesmo como sair do corpo, mas isso vai te confundir no futuro. Porque se você decidir que quer contornar este sistema e realmente experimentar a essência do que somos e o que é chamado de absoluto ou onipresença, você precisa viajar quanticamente além dessa estrutura. E é isso que eu chamo de viagem quântica. Então, essas são duas habilidades diferentes. E eu falo sobre ambos no meu livro, Vivendo a Armadilha. Eu aprendi como fazer projeção astral quando era adolescente. Naquela época, eu tinha cerca de 17 anos. Era meio que algo que estávamos fazendo no grupo, dentro do grupo de amigos, e nós estávamos vendo remotamente um ao outro. Nós ficávamos no plano astral voando sobre cemitérios para ver todas as pessoas mortas, todos os fantasmas e coisas assim. Nós apenas explorávamos. A dimensão astral é muito semelhante ao que acontece na Terra, exceto um pouco mais emocionante, um pouco mais como um videogame, e tem todo tipo de vida espiritual lá que não hesita em te importunar se você estiver lá, e então era um jogo de observação e também de aprender a lidar com a vida espiritual. E quando comecei a fazer isso, também encontrei um xamã que me treinou, porque ele estava dizendo que você precisa ter certeza de não ser morto no plano astral, porque é exatamente como no filme Matrix. Se você for morto no plano astral, o corpo
terá consequências bem aqui se você ficar preso no labirinto astral, o corpo parecerá um zumbi meio que se movendo por aqui, se você se machucar no plano astral, então o corpo refletirá os mesmos sintomas exatos aqui e assim, e eu observei isso algumas vezes, e então aquele xamã me treinou no combate astral de uma maneira que você é capaz de se defender se precisar, mas é melhor apenas fugir e saber com o que se envolver ou não e para onde ir ou não ir. Então, essa é a projeção astral. Eu fiz isso entre 17 e até o coma americano, até cerca de algum momento entre 23, 24. E é isso, e eu não fiz nenhuma projeção astral. Desde então, tivemos um intervalo de 20 anos e quando comecei a fazer o trabalho de respiração do Dr. Joe Dispenza, e isso também é Tantri, cria Kundalini Pranayama, desperta sua energia Kundalini, acende seus centros superiores, permite que você saia do corpo à vontade, e eu comecei indo para os reinos superiores e também para o estado de onipresença ou o vazio, e isso é algo que eu recomendo para pessoas que querem sair de toda a estrutura para aprender, a menos que queiram apenas experimentar e ter curiosidade sobre a dimensão astral que realmente não há nada lá para fazer, porque é predominantemente uma simulação de coisas semelhantes que temos na Terra, exceto um pouco mais bonito no astral superior ou um pouco mais desconfortável no astral inferior. Essa é minha experiência com o astral versus o absoluto. Então, a diferença entre a projeção astral e o que você está fazendo agora é o processo diferente ou o destino é diferente? Ambos são diferentes, tanto o processo quanto o destino. Para fazer uma projeção astral, você precisa deitar e relaxar profundamente. E então você vibra seu corpo astral para fora do seu corpo físico. E você sabe que está fazendo uma projeção astral, porque ou você se encontra de pé no mesmo quarto, olhando para o seu corpo físico, deitado lá na sua cama, por exemplo, ou você vai estar flutuando sob o seu teto, bem ali no teto, ou você vai se encontrar em algum lugar que se assemelha muito frequentemente ao plano terrestre em uma localização diferente, ou realidades que se assemelham ao plano terrestre e geralmente há uma sensação de movimento. Geralmente há uma sensação de que você pode se encontrar lá instantaneamente, mas para se mover por esse plano, você sente a sensação de movimento. Até mesmo que seja muito pequeno, ainda há uma sensação de algum tipo de velocidade, de movimento com a viagem quântica, é um processo muito diferente. Primeiro de tudo, você sai do topo da sua cabeça, seu corpo todo treme violentamente, é a energia Kundalini que é o combustível para a viagem quântica. Ela acende todos os seus epicentros e você literalmente apenas decola e você instantaneamente está em algum lugar e você viaja na velocidade do pensamento. O que significa que é como uma teletransportação, é instantâneo. Não há sensação de velocidade, não há uma vibração lenta saindo do seu corpo. É intenso, mas uma vez que você aprendeu como fazer isso, é uma experiência realmente incrível. Nada se compara, eu te digo, yeah. Parece emocionante. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Agora, homens, experiências fora do corpo com, digamos, espontâneas, a pessoa não está tentando, e algo como projeção astral. Qual que é a diferença? Bem, a experiência fora do corpo geralmente está associada à projeção astral. Quando a pessoa não está tentando e de repente está fora do corpo, geralmente está no plano astral. Muito poucos, muito poucos. Digamos que de 100 pessoas, 3 ou 4 acabam no vazio ou no campo da onipresença espontaneamente e geralmente durante as experiências de quase morte. Mas a maioria da população acaba no plano astral, tanto durante as experiências de quase morte, quanto durante as experiências fora do corpo. Eu, no meu livro, faço uma distinção entre projeção astral e ensinar a si mesmo a sair do corpo à vontade.
e então eu prefiro chamar uma experiência fora do corpo. Algo que te leva aos reinos superiores e projeção astral, algo que te leva após o plano astral, sim. Ok, eu amo isso, também é interessante para mim. Vamos começar com o trabalho que você está fazendo agora e a sua percepção da armadilha, a armadilha da reencarnação que está aqui na Terra. E você pode entrar em tantos detalhes quanto possível, porque muitas pessoas já ouviram isso antes. Então, fale sobre como você chegou a essa conclusão, o processo pelo qual você fez isso. E como você acha que a realidade é estruturada, já que na verdade não vamos para o céu? Bem, nós vamos, se você considerar que a dimensão astral superior é, Ó céu, isso é. e eu digo até mesmo para aqueles que estavam esperando ir para o inferno por causa de seu comportamento, eles passarão algum tempo no astral inferior, que se assemelha muito a um lugar muito desconfortável, mas então todos acabam no astral superior de qualquer maneira. Então não é como se tivéssemos a história real, como o que é contado nas histórias, nas escrituras. Sobre a queima, seja lá o que for, isso não está acontecendo, nada disso está lá, não é apenas a dimensão do pós-vida que eu observei. Antes de tudo, eu atravessei a dimensão astral e experimentei a dimensão astral durante meus anos mais jovens, como acabei de descrever. Então, quando tive uma experiência de quase morte nos meus 30 anos, a primeira vez, acabei nisso, tipo de espaço de branco em lugar nenhum. Mas parecia incrível, parecia realmente libertador, amoroso e pacífico. E, meu Deus, que contraste com a vida que eu estava vivendo naquele ponto. E então há essa aparição que flutuou até mim, que eu acreditei naquele ponto ser Jesus, e ele, de maneira muito amorosa, me fez sentir culpa para voltar ao meu corpo de uma certa forma, que meu coração simplesmente se abriu para o amor que aquele ser estava projetando para mim, mas ele disse, ou ele insinuou que eu estava desperdiçando minha vida e que eu poderia fazer melhor, e eu imediatamente me senti tão indigna desse amor, e não importa que o amor ou até mesmo qualquer atenção desse ser divino, e como eu implorei a ele, eu realmente implorei para que ele não me mandasse de volta. A minha vida era realmente era muito pesada e difícil para mim, e eu implorei a ele para ficar lá com ele, e eu estava tipo, não, você tem que voltar, não é a sua hora, essa é a sua linha padrão irritante e nós não vamos, ainda não é a sua hora. E eu estava de volta ao meu corpo, nada impressionada. Eu não estava impressionada, não senti nenhuma misericórdia superior aqui. Eu estava muito infeliz que ele me mandou de volta, e como eu me senti tão indigna desse amor e tudo mais. E eu não mudei minha vida. Essa experiência de quase morte não me impressionou a ponto de mudar a minha vida. Eu estava tipo, sabe, de uma coisa, né, eu realmente não gosto disso, então, mas Então, refletindo agora, você ainda acha que era Jesus e discute o outro? Eu estou tipo, ok, então quem você acha que era ou o que você acha que era? você acha que era o manipulador? Existem seres que controlam o ciclo de reencarnação, que controlam o sistema da matriz, que controlam toda essa instalação aqui ao redor do plano terrestre, entre a segunda, eu não sei, segunda e quinta dimensão, e a sexta dimensão está na área intermediária. Então há um debate atualmente sobre quem eles são. Eu nunca os vi em forma real, porque eles nunca aparecem como algo que realmente são, né? Alguns professores os chamam de arcontes, né? Eles são os arcontes. Mas quem são os arcontes? Que tipo de forma de vida é o arconte? Isso é muito questionável, porque eles sempre se apresentam como algo em que você acredita,
e naquele ponto eu acreditava em Jesus, ou se você não acredita em nada disso, então eles se apresentarão como um ente querido que é sua amada avó, que amorosamente te dirá para voltar e fazer mais 100 encarnações, ou talvez te mandar de volta durante a experiência de quase morte com todo o amor. Isso abre tanto o seu coração, essa é a fraqueza do ser humano. Estamos tão carentes e famintos aqui por esse tipo de amor, ou até mesmo um vislumbre do tipo de amor que esses seres são capazes de nos fazer sentir, e então estamos prontos para fazer praticamente qualquer coisa, o que eles disserem, e existem diferentes táticas que eles empregam para nos convencer de que não somos bons o suficiente, precisamos pagar mais karma, temos que voltar e mudar nossa vida, ou temos que começar tudo de novo e começar, né, a pagar o karma, no caso da reencarnação ou da próxima vida, né? Então, quanto a quem eles são, agora há um novo pensamento que eu realmente ouvi em o retiro de ascensão onde nós dois estávamos nessa primavera, e isso foi durante a apresentação de Linda Mudenhauer. Ela foi ótima. Sim, meu Deus, ela é incrível. Poderia ser que isso é uma projeção holográfica? É apenas a projeção holográfica do seu próprio sistema de crenças ou no que você acredita. E então há uma simulação acontecendo lá. Não há como milhares ou milhões de seres realmente fazendo isso, mas há uma projeção baseada em sua consciência que é mostrada para você lá. E então, como um projetor sentado lá em toda a simulação, você experimenta o que acredita. Oh, eu tenho uma pergunta. Então você encontra essa coisa que poderia ser um holograma, certo? Como eles trazem a vibração do amor? Como eles falsificam isso ou como eles criam isso? Porque tudo é vibração. Esta é uma vibração realmente densa aqui na Terra. Sair desses corpos nos faz sentir tão bem, porque a maioria dos lugares é mais elevada do que este, com certeza. Então, como eles criaram essa experiência vibracional de amor? Bem, se eu soubesse, eu faria. Te contar, mas eu tenho. Não tenho ideia de como criaram isso. Nós fazemos isso o tempo todo, sim. Mas outros seres, como os seres não físicos, podem criar um estado de ser ou sensações ou emoções em seres humanos com facilidade. Sabemos disso a partir de encontros com extraterrestres, sabemos disso a partir de encontros com espíritos interdimensionais. Eles podem projetar muito facilmente, e eu não sei se é uma projeção telepática, certo? É uma projeção telepática, mas geralmente, quando pensamos em telepatia, pensamos em palavras ou algum tipo de ideias, conceitos, certo? Mas é que é o mesmo mecanismo exato da maneira como eu vejo agora. Eu não sei ao certo, mas da maneira como eu vejo, eles podem projetar telepaticamente com muita facilidade esse estado que eles sabem que nós desejamos mais. Então eu não vejo como isso é um desafio para os seres energéticos, mesmo que eles sejam uma simulação ou um holograma. Eles são programados dessa maneira. Porque Eles conhecem a fraqueza humana de cabo a rabo. Eles conhecem todos os nossos estados de ser e é muito fácil. Quer dizer, somos como pequenos porquinhos da Índia aqui. pequenas batalhas de fogo. Então, por que que eles querem a gente aqui? Qual o sentido e o propósito deles continuarem a nos reciclar de volta para esta terra? O que é Lush? Lush é a energia e essa é a energia que os arcontes estão se sustentando e essa é a energia de angústia e destruição e guerra e dor e emoções humanas ficam intensas, flutuam intensamente e durante todo esse processo estamos produzindo essa energia com a qual os seres se sustentam. E assim eles se mantêm próximos às expressões físicas das infinitas almas que somos aqui neste planeta.
Porque através do corpo físico, através da nossa realidade terrestre, estamos produzindo exatamente o que os sustenta. Então é isso, sim. Sim, eu concordo. E assim, O que no outro dia chamei hospitais, fábricas soltas. Meu Deus, absolutamente, absolutamente. E também reciclando como se você fosse um ser de luz e você é muito poderoso, você tem muita energia, sua alma cósmica aqui na Terra, você tem muita dessa energia luminosa. Transforme isso na energia do sofrimento. Há tanta energia quanto. É a mesma energia, apenas expressa de uma maneira diferente. Então, aqueles que têm uma frequência mais alta querem te manter mais, e haverá mais razões do tipo, porque você tem que ficar, porque, você fez isso, você fez aquilo, e quanto mais tempo você fica na Terra, não existe tal coisa como dor do karma, porque quanto mais tempo você está na Terra, mais karma existe. É literalmente configurado como uma dívida de cartão de crédito. A cada vida nós fazemos um pagamento mínimo e a dívida ela continua crescendo, porque em torno daquela pequena coisa que lembramos, descobrimos ou mudamos em nós mesmos, e estou falando para a maioria da população que não está trabalhando proativamente nisso, em liberar toda a bagagem energética, emocional e de todas as formas. Então, nós apenas fazemos um pagamento mínimo pequeno, mas a dívida ou a quantidade de coisas que experimentamos cresce e pode apenas quanto mais tempo você está na Terra, mais vidas você teve na Terra, mais karma existe. E então o sistema é brilhante dessa perspectiva, mas não é para o benefício dos sujeitos do sistema em Um sistema monetário fiduciário, sim, o mesmo. coisa, ok. então você desenvolveu este sistema policial baseado na experiência deles com projeção astral. Não, não inteiramente. Houve algumas coisas diferentes que contribuíram para eu descobrir tudo. E finalmente juntei tudo e escrevi um livro no ano passado, em 2023. Mas primeiro eu também projetei, vi muitas almas mortas rondando cemitérios, vi a fábrica de trenós sobre o hospitais, vi o quanto de vida espiritual existe ao redor, vi os seres angelicais, vi os seres em que acreditamos que estão na Bíblia e todo tipo de coisa, e então tive as experiências de quase morte, e então quando comecei a fazer o trabalho de cura no início, e acho que isso foi algo que me foi mostrado, porque esse tipo de trabalho de cura parou de chegar, mas nos primeiros anos, quando me mudei para Sedona e comecei a fazer o trabalho de cura remotamente e já conseguia ir a lugares em espírito assim, revivi essas habilidades. E então minha clientes me pediam para estar lá em espírito enquanto seus entes queridos estavam partindo. E eu tinha observações que ainda há vídeos no meu YouTube onde digo que não tenho ideia do que está acontecendo, tipo, mas eu vi esses seres azuis ao redor do leito de morte desta mulher. Tipo, o que está acontecendo? Eu observei o túnel de luz branca e como a alma entra, eu observei o ser não terrestre aparentemente parado lá para, eu não sei, pegar aquela alma, contabilizar aquela alma, e isso seria como a luz azul e a luz branca não estava lá. Eu observei que havia um caso em que havia dois, onde havia tanto o túnel de luz branca com os seres que se apresentavam muito angelicais, sabe? A típica apresentação angelical, e os com o túnel de luz azul que pareciam muito com os seres manteanos. Então, naquela época, isso era um mistério para mim. Eu estava tipo, o que que está acontecendo aqui? Por que que isso está acontecendo? Então, eu ouvi através e nem me lembro onde, em algum lugar no YouTube ou em algum lugar, alguém mencionou. Eles disseram, sabe o que? Todo o sistema angelical e tudo isso é uma armadilha. Eu estava tipo, o quê? O quê? O quê? E minha ideia constante era que eu queria sair do sistema. Essa era a minha própria coisa depois das experiências de quase morte e
Eu simplesmente sabia que não queria continuar fazendo isso, sabe? E então eu fui e peguei a sessão de hipnose de cura quântica com um praticante que foi treinado por Dolores Cannon, e eu perguntei à consciência, ou eles chamam de consciência superior ou superconsciência, eu não me lembro exatamente agora, mas perguntei a essa consciência sobre seu ciclo de encarnação. E eu disse: é verdade que somos reciclados aqui? Tudo foi confirmado. E eu disse que quero sair. Posso tomar uma decisão agora para sair e quando sair dessa sessão? Não foi uma experiência tão reveladora. Para mim, eu tenho um vídeo que criei, gravei esse vídeo logo depois disso, e isso foi em 2015, e esse vídeo tem a maior quantidade de visualizações no meu canal. É sobre verde. Então foi quando comecei a questionar as coisas e continuei a fazer o trabalho de cura. E eu estava encontrando as almas desencarnadas, aquelas que saíram do corpo, mas não foram a lugar nenhum, ainda estavam vagando pelo plano terrestre, presas a outros seres humanos, seres vivos. E eu conversei com elas, com essas almas. Eu estava ajudando na transição delas. Muitas delas imploraram para não serem enviadas de volta à encarnação, para não retornarem àquele ciclo. Não me mande para a luz. Eu estava pensando no que fazer. Para onde te levo ou me leve de volta para onde vim. E então eu comecei. Estava apenas começando a entrar, sabe? Um pouco disso, né? Um pouco daquilo, né? Um pouco daquilo. E então eu estava entrando no vazio nas minhas meditações noturnas e experimentando a liberdade completa, onde você não está em nenhum tipo de forma, onde você não está em nenhuma estrutura, onde você é parte dos absolutos, do tecido, da verdadeira essência da alma, e nada do que estamos lidando aqui na Terra está presente. Eu estou, tipo, é aqui que eu quero estar, porque é isso que eu sou. Isso é o que todos nós somos, mas estamos tão bloqueados dessa consciência e estamos tão presos no sistema que temos tanta dificuldade em acessar essa consciência. Então, é um pacote, existem muitos aspectos diferentes, como eu acabei de descrever, mas é assim que eu cheguei ao ponto que eu disse que tenho que colocar isso no papel, eu tenho que sentar e deixar outras pessoas saberem, e eu não tinha ideia, Kimberly, que havia outros palestrantes que falavam sobre isso. Eu não li nada sobre isso, eu não estudei o material de ninguém, mas quando comecei a entrevistar e meu livro saiu e eu comecei a entrevistar pessoas, começaram a mencionar, David Icke falou sobre isso, e seu livro The Trap in the Dream, uau, Robert Monroe falou sobre Luge, ele cunhou o termo Luge, e então a Howie Mekowski também falando sobre Existe na Caverna, mas estou aprendendo tudo isso. Agora eu conheço Courtney Brown, aquele visualizador remoto. Ele diz que, e não sei se você está familiarizado com Courtney Brown, ele é um visualizador remoto muito conhecido. Ele patina com base em toda a nossa pesquisa e nossas sessões de visualização. Acreditamos que isso é uma armadilha de reencarnação. Ok? Então, isso me leva à sua pergunta para você, é meio delicado, né? Um pouco sensível, mas vamos lá, se isso é verdade, se temos uma armadilha de reencarnação ao redor da Terra. E que todas as coisas que nos foram ditas na comunidade espiritual sobre onde estão nossos entes queridos e onde estão os anjos, é onde estão as pessoas principais canalizando. Na verdade, acabei de lançar um vídeo no meu YouTube literalmente ontem, onde essa pergunta foi respondida, porque eu mesma tinha essa pergunta. Sabe, eu faço parte da comunidade da Nova Era, onde, tipo, angelicais, Arcanjo Miguel, meu Deus, sabe, é tão. E parentes. Que estão fora de. E parentes, mas aqui está a coisa. Então, os parentes estão na dimensão do pós-vida e estão conectados a este plano terrestre. Eles podem não ser capazes de lhe dar informações sobre os reinos cósmicos ou o que quer que seja, mas esse não é o propósito. Eles são meio que aquele anjo da guarda extra no seu ombro, lidando principalmente com a sua vida cotidiana.
Se você observar que quando está em contato com parentes, quando as pessoas canalizam as almas mortas, né, seu avô, avó, seja lá quem for, os ancestrais, isso sempre tem a ver com o plano terrestre, Sempre sobre realidade terrestre, e então eles estão na camada, eles estão no plano astral e na dimensão do pós-vida, e eles estão oferecendo esse tipo de assistência agora que não estão mais no corpo. Você obtém mais informações e uma compreensão mais ampla das coisas quando está fora do corpo físico que tem tudo. Essas limitações internas por causa do sistema cerebral e tudo mais, e que, a propósito, né, o cérebro é o que nos liga diretamente à matriz, estamos literalmente apenas conectados diretamente a todo esse sistema através disso. Aparelho. é como um carneiro. Não, é divertido, tudo depende da perspectiva. Tudo depende da sua perspectiva. E eu sempre digo, olhe para isso pela perspectiva, ei, é o que é. Podemos brincar sobre isso, mas vamos agir a respeito por Nós mesmos. Sinto como se fosse uma criança. Ok, então quem... eles estão canalizando. Deixe-me terminar aqui. Então, quem eles estão canalizando? Eles são um canal dos anjos. Existem os anjos próximos, né, certamente, mas os anjos são uma parte do sistema. Se você olhar para os anjos, o que significa um anjo? O anjo significa um mensageiro. Mensageiro de quê? No passado, eles eram os mensageiros dos deuses, ou Deus, ou os deuses. Mas se você olhar, por exemplo, o trabalho de Paul Wallace, né, que descreve e disseca a Bíblia e a traduz de maneira diferente, e está tudo nas Escrituras, está tudo na Bíblia, os anjos eram os mensageiros dos deuses que instalaram o sistema. Então as pessoas canalizam os anjos. Eles são legítimos, eles são formas de vida reais, mas estão a serviço do sistema. Então eles podem aparecer e salvar sua vida para que você continue sofrendo na Terra, continue produzindo luz. Eles aparecem e te dão recomendações para ganhar sua confiança, sobre como proceder com isso e aquilo, né? Porque eles querem você aqui e querem que você prospere para que continue produzindo a força vital para que você não desista e morra, e então eles tenham que esperar até que você volte para pegar seu loach. Então, os anjos estão te ajudando, eles realmente estão ajudando e aparecendo para você, mas há uma agenda ali, não é incondicional, essa é a questão, é a mesma coisa. E, meu Deus, isso aconteceu na sessão. Outro dia, em uma sessão privada, porque a mulher tinha essa pergunta, e novamente isso está no meu canal do YouTube agora, vídeo fresco. Eles disseram que os humanos são vistos da mesma maneira, como nós humanos olhamos para nossos animais de laboratório ou animais de fazenda. Ou animais de fazenda, sim. Eles são cuidados, alimentados, protegidos, mas depois são utilizados para experimentos ou para o jantar, baseado nos próprios animais, certo? Eles acreditam que seus tratadores são gentis com eles e seus tratadores são gentis com eles até chegar a hora de utilizá-los para isso ou aquilo, e isso foi muito desconfortável para mim descobrir. Mas são esses que estão sendo canalizados, eles ajudam e podemos agradecê-los e dizer muito obrigada, isso foi ótimo, obrigada por salvar meu filho ou minha vida, ou seja lá o que for. Mas há uma agenda ali, independentemente. Bem escondidos nas seres de outros planetas, como os Pleiadianos. Existem diversos tipos de Pleiadianos lá, porque assim como em qualquer outro sistema, existem diferentes níveis dimensionais de consciência dentro das Pleiades também. E então existem consciências dimensionais superiores dos Pleiadianos, raças, ou cada raça tem uma gradação de diferentes níveis de consciência. E existem pleiadianos de dimensões inferiores, e existem reptilianos dentro do sistema pleiadiano, e existem pleiadianos de quinta dimensão que fazem parte do ciclo de reencarnação deles próprios,
e do plano terrestre também, e que tem se envolvido bastante com os terráqueos, e então depende do nível de consciência que os seres de outras realidades estão em si mesmos e do nível de consciência que cada canal individual é capaz de trazer e qual nível de consciência trabalha com eles. A questão de como obter os verdadeiros guias também foi respondida naquela sessão que está no YouTube agora. Eles disseram, e por eles eu quero dizer, eu também canalizo nas minhas sessões, mas eu literalmente passo pelas camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de a conexão humana, a linhagem da alma, até o mais alto possível que eu possa alcançar. E eu nunca canalizo nada abaixo da quinta, abaixo da sexta dimensão. Eu não canalizo pessoas mortas, eu não canalizo os anjos, eu não sou um canal para os mestres, eu só canalizo o mais alto nível de consciência onde os seres mal têm qualquer tipo de forma, certo? Então, os mestres ascensionados de Orion têm vindo e eles parecem, ou eu os experimento, eu os sinto como parte do composição da alma, composição multidimensional da alma do cliente, e eles são praticamente apenas seres de luz. Não há forma lá. Eles apresentam algum tipo de forma para que possamos nos sentir mais confortáveis, mas é apenas pura consciência ali. Então, mestres ascensionados de Orion, e eles disseram que aqueles que são confiáveis, que você pode confiar e canalizar, e saber que eles não têm uma agenda, embora outros possam ajudar com uma agenda, certo? Que você pode nem mesmo estar ciente. Mas os verdadeiramente confiáveis, em primeiro lugar, não aparecem por conta própria. Eles são apenas convidados. Se eles são convidados por você, você especificamente escolheu que quer se conectar com esse nível de consciência e você os convida e quer recomendações deles especificamente, é quando eles aparecem, né? E não aqueles que aparecem e começam a ajudar e a aparecer, estão observando você. E então eles têm uma agenda ali mesmo, mesmo que eles ajudem, ou pareça para nós que eles estão ajudando de qualquer maneira. E então eles disseram que além da sexta dimensão, e quanto mais alto você vai no nível de consciência, sim. E também eles disseram que os seres que são confiáveis não têm interesse investido na estrutura total da Terra. E novamente eu repetirei isso, pode ouvir tudo. Essa parte do canal que eu trouxe isso essa semana, no início desta semana, está no meu canal do YouTube. Sim, e teremos esse link listado abaixo para que as pessoas não tenham que trabalhar muito para conseguir isso. Isso tem sido tão fascinante. Eu sei que você tem que ir. Nós passamos quase uma hora inteira, então eu sei que estou animada. Eu espero que você volte porque eu tenho muitas mais perguntas. Obrigada para as pessoas que querem aprender. Para sair dessa armadilha, eles precisam pegar o livro. Estou certa? Sim, bem, no livro eu dou recomendações. Aqui está o ponto. Existe uma espiritualidade de nível de jardim de infância, onde eu te digo o que fazer e você faz, ou eu te digo como eu fiz e você repete e acha que está lá, certo? Mas existe o nível avançado, né, o nível maduro de espiritualidade, onde eu olho como você fez e eu descubro algo para mim que me leva ao mesmo lugar ou similar, certo? Então, meu livro é para as pessoas com mentalidade de espiritualidade de nível maduro, onde eu descrevo minhas experiências, dou recomendações e conclusões e dou as direções de onde e como eles podem pesquisar ou descobrir mais sobre esse assunto. E então, meu livro é muito curto e direto ao ponto, e também dá recomendações e sugestões, e então
eu agora tenho um grupo no Facebook saindo da reencarnação, e é um grupo muito unido, onde todos estão discutindo isso, e há pessoas que realmente estão fazendo essa pesquisa por si mesmas, encontrando os recursos e se encontrando, tendo experiências semelhantes ou do mesmo tipo. E então eles realmente, olha, se você espera que alguém segure sua mão, você não está pronto para sair do ciclo de reencarnação. Como você vai fazer alguma coisa por conta própria, se você nem mesmo consegue fazer isso enquanto ainda está vivo? Tudo bem, então essa é a questão toda com o meu livro. E pretendo trazer mais recomendações e responder mais perguntas e aprofundar muitos conceitos no meu segundo livro, que também planejo fazer muito curto. Mas será para aqueles que já digeriram este material e que já estão questionando as coisas, já encontrando os recursos e realmente em sua própria jornada. E assim darei a eles mais alimento para reflexão no meu segundo livro. Então esse é o meu estilo bem ali. Sim, e como podemos saber mais sobre você? Mais sobre mim no meu site, isabellagreengren.com. O livro está na Amazon. Eu ministrei algumas oficinas no início da primavera e tenho uma chegando aqui em maio, mas já está esgotada. E eu estou constantemente recebendo pedidos para mais, mas só posso fazer tanto ao mesmo tempo. Então estou preparando as reprises dos workshops e eles estarão no meu site, onde as pessoas poderão comprar as reprises para si mesmas. E eu ensino 3 níveis de trabalho respiratório: o iniciante, o intermediário e o avançado, para que as pessoas que assistem a esses workshops possam criar suas próprias práticas para si mesmas. E então eu também serei palestrante na conferência de Despertar Cósmico de Sedona, que acontecerá em outubro, de 11 a 13 de outubro. E essa será a minha primeira vez com a apresentação em PowerPoint sobre este assunto no maior palco em Sedona, em um local realmente enorme, bem aqui. Então, todos nós estamos ansiosos para compartilhar esse palco com as pessoas que escreveram The Matrix e os cineastas. E há uma ótima lista de participantes nisso. Então, você pode procurar isso em sedonacosmicawakening.com. Isabella Green, isso tem sido fascinante. Muito obrigada por gastar tempo conosco. Espero que você volte. Com prazer, Kimberly. Adorei cada momento e mal posso esperar para te ver de novo. A todos. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. A seguir, essa é uma boa. Ou você pode curtir esta também. Qualquer uma delas pode ser ideal para você. Antes de sair, inscreva-se.